No livro Ataques de Infantaria, Erwin Rommel, general alemão condecorado, nos leva aos campos de batalha nos quais esteve presente desde os primeiros dias da Primeira Guerra Mundial. O livro inclui mais de 70 ilustrações feitas por Rommel, sendo um testemunho vivo e sentido dos campos de batalha, mas também nos permite observar, página após página, a personalidade do general, a sua moral e as suas enormes capacidades de liderança. Rui, fala-nos um pouco sobre esse livro e sobre o autor. Bom, portanto, o livro Ataques de Infantaria foi escrito pelo Erwin Rommel. O Erwin Rommel é mais conhecido do grande público como pela alcunha Raposa do Deserto, que era o nome que lhe foi dado pelas vitórias que ele teve na Segunda Guerra Mundial. No entanto, ele foi um oficial com muito impacto no curso de ambas as guerras mundiais, portanto, tanto a primeira como a segunda, e no caso concreto da primeira, ganhou a mais alta condecoração do exército alemão na altura, que é a chamada Pour le Mérite. Bom, ele, já 20 anos depois do final da guerra, em 1937, escreve as suas memórias sobre a Primeira Guerra Mundial. Portanto, o livro começa precisamente com a mobilização dele para lutar nos campos de batalha de França. Ele participa na primeira ofensiva dos alemães na Bélgica, na Batalha das Ardenas, no norte de França, no primeiro ataque a Verdun. Depois, o ano de 1915, ele cobre toda aquela guerra de trincheiras em que ele esteve estacionado na Argonne. Em 1916, ele entra numa unidade de elite que era o Batalhão de Montanha de Württemberg e passa para a Frente Leste, onde ele luta na Roménia com muito sucesso. E no final de 1917, o livro cobre, os últimos 2 capítulos do livro cobrem a participação do autor na Batalha de Caporetto, portanto a ofensiva do exército alemão no norte e austríaco no norte de Itália, que é uma das maiores vitórias das potências centrais na Primeira Guerra Mundial e no qual ele é então condecorado. Portanto, o livro cobre isso tudo. Ele escreve o livro porque acha que tem uma história para contar, mas também porque ele, na altura em que a escreve, ele era instrutor de tática num colégio, numa academia militar do exército alemão. E então, não só o livro mistura as memórias dele vividas da guerra, mas ele tenta a cada capítulo, a cada secção, tirar ensinamentos para mostrar aos seus alunos porque é que ele fez determinadas coisas e porque é que determinadas coisas resultam e determinadas coisas não resultam. Portanto, acaba por ser um livro simultaneamente técnico e um livro de memórias, não é? Portanto, a obra é esta. O livro é uma história interessante. O livro, quando foi lançado, ele teve apenas algum reconhecimento entre os seus colegas militares, tanto na Alemanha de 1987, mas o livro é muito importante para a própria carreira de Rommel, porque uma das pessoas que toma conhecimento e que o lê é Hitler. Portanto, e aí entra, pronto, dá-se o segundo fôlego da carreira militar de Erwin Rommel, não é? E como é que devemos lidar, ou como é que podemos lidar com essa questão de estarmos a ler um livro que tem o seu mérito, mas que vem de um general que teve uma participação muito ativa durante o nazismo? Bom, assim, a questão é uma questão que é muito interessante e há perto de 70 anos que ela é debatida, não é? Portanto, por um lado, o Rommel é apreciado pelas suas qualidades no campo de batalha, qualidades humanas também, que ele até, apesar de há 70 anos andar a tentar destruir a reputação de Rommel enquanto pessoa e à frente do Afrika Korps, até hoje ainda não se conseguiu, apesar de ele ser um general nazi. Mas ele, de facto, era um general que tinha uma relação pessoal com Hitler, que graças a essa relação pessoal é promovido. Em 1937, depois do livro surgir, ele torna-se comandante da guarda pessoal de Hitler. Ele estava ao lado de Hitler quando a Polónia é invadida e nessa altura vê as divisões mecanizadas do exército alemão, as Panzer Division e as Leichter Division, a operar na Polónia e pede especificamente a Hitler que lhe dê o comando de uma delas. Portanto, quando na altura só havia, em outubro de 39, 7. E ele nem sequer era um oficial dessa arma. Portanto,
Hitler passa por cima de toda a gente e dá depois o comando da 7ª Divisão Panzer a Rommel, que ele depois lidera muito bem, brilhantemente até na campanha de França. Depois, na primavera de 1940, em 1941, depois então assume o comando do Afrika Korps, pelo qual é mais conhecido, que permite também explicar aqui uma outra questão da carreira de Rommel. Ele é muito famoso porque ele foi muito bem usado como desculpa pelos ingleses, porque os vencia repetidamente. Portanto, os ingleses, têm em 1941 como em 1942, para se desculparem da sua própria incompetência de serem vencidos repetidamente, a sua máquina de propaganda disse que eles estavam a ser vencidos porque estavam a ser vencidos por um general de capacidade superior. Né? Toda a gente fez isto, desde o Winston Churchill comandantes menos relevância, mas o facto é que ele acaba por ser a imagem dele é manipulada dessa maneira. Uma outra questão que se tem de lembrar quando se fala de Rommel é que ele, no final da sua carreira, apesar de ele teve toda a sua carreira e todos os seus comandos de vê-los, na Segunda Guerra Mundial, de vê-los a Hitler, mas no final soube ver que, no fundo, os nazis eram uns assassinos que estavam só a prolongar a guerra para seu benefício pessoal e acabou por se juntar à conspiração, aquela que, embora seja discutido qual é que era o grau de envolvimento e conhecimento que ele realmente tinha na conspiração contra Hitler de julho de 44, o que é facto é que ele é morto por as ordens de Hitler, precisamente depois na sequência do fracasso dessa mesma conspiração. Portanto, acaba por ser um general nazista que se voltou contra os nazis e morreu por causa disso. De modo que é uma história interessante. Há um outro aspecto que, mesmo na Guerra do Deserto, que eu acho que vale a pena mencionar aqui, porque estamos a falar numa questão de caráter, né? Na Guerra do Deserto há 2 ou 3 acontecimentos em que são os ingleses que querem aumentar o nível de brutalidade do conflito. E Rommel, por várias vezes, não deixa que a guerra no deserto, que vá por um caminho de ódio e de brutalidade, como aconteceu noutras frentes. Tanto que quando a mulher dele e o filho dele, já depois de ele morrer, editam as memórias que ele escreveu da Segunda Guerra Mundial, chamam-lhe Guerra Sem Ódio, que era o nome que ele quis dar às memórias da Segunda Guerra Mundial que ele escreveu. Há uma outra história que também é muito interessante, que é onde ele, em junho de 42, captura o porto líbio de Tobruk, que era guarnecido por uma divisão sul-africana de infantaria, a 2ª Divisão Sul-Africana, e pronto, estando na altura do apartheid, ele recebe uma queixa de um oficial sul-africano a reclamar que não queria ficar preso junto com os seus companheiros, no fundo soldados, por serem pretos. E Rommel disse não, se eles eram bons o suficiente para lutar ao vosso lado, também são bons o suficientes para ficarem presos contigo. Portanto, fica lá e junto. Né? Portanto, como eu disse, a reputação de Hitler, de Rommel, nesse sentido, tem sido atacada há cerca de 70 anos, mas quando chegamos à questão do caráter dele, ele há 70 anos que resiste a críticas bastante violentas. Não que eu fosse uma pessoa perfeita, mas resiste. Portanto, se nós deixarmos de lado essa característica, não é, de ser um soldado nazista, no fundo, um general nazista, ficamos com o sumo da obra, da moral, das capacidades de liderança que ele tinha enquanto general militar. Dentro disso, o que é que o leitor de Ataques de Infantaria pode encontrar? O que é que pode tirar para si? Sim, eu vou voltar a esse ponto que tu falaste porque é interessante, não é? O que é facto é que estamos a falar de um general ou de um comandante militar dos maus, entre aspas, que ganhou. Né? Ele ganhou por determinados motivos.
Portanto, independentemente dele ser bom ou mau, o que é facto é que a história, na sua amoralidade, mostra que ele comandou de determinada maneira, que fez as coisas de determinada maneira e ganhou, entre aspas, aos bons. Portanto, só aí saber porque é que ele ganhou é uma das razões pelas quais este tipo de obras devem ser lidas. Depois, portanto, a obra em si está escrita de uma maneira muito emocionante. Lê-se como quase como um livro de suspense, não é? Portanto, porque ele descreve de uma maneira muito viva e ele é uma pessoa que corre grandes riscos. Portanto, portanto, há uma situação na Roménia, por exemplo, em que ele infiltra todo o seu comando em silêncio entre duas unidades romenas, estendendo cabo de telefone ao longo de 600 ou 700 metros, sem fazerem um único barulho, e o leitor fica a pensar o que é que vai acontecer. Não é? Há outra situação em França, durante a campanha durante a Batalha de Argonne em 1915, que ele se vê cercado de 2 ou 3 sítios e consegue sair daquela situação ordenando um contra-ataque com determinada posição e depois fazendo o seu comando regressar sem perdas. Em Itália há uma situação que ele infiltra as posições italianas, entretanto, durante a noite, entretanto nasce o sol e ele tem um regimento de infantaria italiano na montanha acima dele e outro abaixo dele. Ele está no meio dos dois. E ele descreve como é que ele consegue que se renda primeiro o que está por cima e depois o que está por baixo, à vez. Portanto, ele faz isto com uma narrativa, como eu já disse, muito viva, muito emocionante. Há uma outra situação de um ataque no Buriana, que ele começa o ataque com o seu comando por inteiro e depois vai tomando posição defensiva romena uma atrás de outra, com cada vez menos homens, numa perseguição que o leva à alta posição e que ele captura 1500 metros ao que é terreno. E acaba esse recontro a comandar 4 ou 5 homens, porque todos os outros ficaram para trás e ele vai para a frente. E ele é muito difícil não ficar preso na narrativa quando ele descobre, quando ele descreve todas essas coisas. E depois ele faz isto com muita humanidade, não é? Ele não é... Portanto, há várias cenas em que para já, ele nota a morte de todos os seus camaradas e como é que eles foram, e descreve-as com muito sentimento. Portanto, acaba por ser ao mesmo tempo um livro muito interessante de ler. Eu próprio, a primeira vez que eu li-o em menos de 24 horas e muito humano. E isso é uma combinação que não é muito fácil de encontrar, para além de todos os outros pormenores que tem, não é? Mas para já o livro é bom de ler, é a principal recomendação. Portanto, podemos tirar aqui a questão da liderança e da moral e do caráter de Rommel também, né, na forma como é expresso ou com que ele expressa aquilo que vai fazendo, a forma como vai tomando decisões, talvez. Como é que... Isso é uma narrativa em paralelo, não é? Portanto, se nós estivermos com atenção, depois vemos essas coisas todas, não é? Portanto, no fundo, há um determinado conjunto de ensinamentos técnicos que ele, ao longo do livro, vai dizendo. Não é? Portanto, no livro no final de cada capítulo, vem em itálico as secções que Rommel escreveu com esse sentido. E depois ele próprio vai dizendo que, por exemplo, em determinada situação que teve a pé desde as 8 da manhã de um dia até às 4 da manhã no dia a seguir, com febre, ferido no braço, porque ele tinha sido ferido no braço no início da batalha, mas que era preciso resolver tudo e só se deitou depois de fazer o seu próprio trabalho, apesar de estar ferido. Né? Portanto, há todo um conjunto de questões de caráter, a diligência, a questão de preparação profissional, porque diz de Rommel que ele nunca leu na vida um livro que não fosse sobre o seu trabalho. A questão de nunca desistir e de manter sempre os pés, acreditar sempre que era capaz de sair da situação que se meteu. Quem conhece a narrativa da Batalha de Gazala na Segunda Guerra Mundial acaba por ver que ele, em vez de estar a comandar um batalhão de 1000 homens,
comandava um exército de 100 mil e também se vê metido entre duas forças inglesas e acaba por ganhar a batalha, né? Portanto, é uma coisa que ele já demonstrava aqui em 1917, no caso, e voltou a demonstrar em 42. Outra coisa que ele faz referência é a questão de ter coragem física e coragem moral, né? Ele não pede, ele diz mesmo isso a determinada altura, ele não pede a ninguém que faça aquilo que ele não faz. E é por isso que portanto, não é um comandante de dizer tu vais para ali, ele vai com os seus comandados, está nos sítios mais perigosos e é esse exemplo que faz com que os seus comandados vão atrás dele. E é também uma pessoa que sabe quando deve resistir a ordens que são imorais. Portanto, ele já o demonstra aqui. Portanto, há duas ou três situações, lembro-me agora de uma de concreto no início da Batalha de Caporeto, que há um nobre alemão arrogante que quer tomar conta da unidade dele e ordená-la para ficar na posição que o outro senhor entende. Ele diz, não é isso que eu estou aqui a fazer, não é isso que é importante, eu vou-me embora e vou pelo meu caminho. Portanto, todas essas questões, que às vezes é preciso estar um bocadinho atento, embora elas acabam por ressaltar bem do texto, se nós estivermos com atenção, são marcas da capacidade de liderança dele e que explicam que ele não fez o que fez em ambas as guerras por acaso. O que é que nós podemos tirar desse tipo de leituras, não é? Da história militar e mais concretamente desse livro do Rommel hoje, não é? No mundo em que nós vivemos hoje, no cenário em que nós estamos hoje também, como é que o que é que nós podemos trazer desse tipo de leituras no fundo? Bom, primeiro eu acho que a história militar tem muito a ensinar quem quer perceber como é que as coisas funcionam, porque no fundo estamos a falar de uma organização que está em confronto com uma organização e é aquela que é mais capaz que triunfa no final. Não estamos a falar de quaisquer considerações morais, portanto, e a boa história militar explica porque é que um lado triunfa sobre o outro. E nesse sentido tem muito que ensinar a quem esteja interessado até a gerir organizações. Não é por acaso que a história militar e sempre foi muito popular entre toda a gente que está ligada à gestão de empresas, por exemplo. Depois, um outro aspecto é que, e é uma questão mais pessoal, é que eu acho que é importante falar destes tempos, a guerra, destes temas. A guerra é uma coisa muito feia, às vezes é tão feia que nós nem a queremos ver, mas ela é real e tende a aparecer quando a gente menos espera e quando a gente pensamos que já é uma coisa do passado. Não é? Neste ano estamos a falar da questão da Ucrânia e da invasão da Rússia pela Ucrânia, numa altura que foi um grande choque para a nossa sociedade ocidental, pensava que nós, a humanidade, já tínhamos ultrapassado a guerra, é uma coisa do passado, já tínhamos aprendido, e afinal não. Eu não sei sinceramente se alguma vez isso vai acontecer e é preciso estar preparado para lidar com os baliches deste mundo. E quem ficar curioso em ler esse livro, em saber mais, o que é que pode fazer? Como é que nós chegamos aos ataques de infantaria? Bom, então o livro está disponível em todo o país já desde 2006. Portanto, este livro foi lançado em dezembro de 2006. Nós estamos a fazer isto agora porque ele surgiu agora noutros formatos. Né? Portanto, o livro foi lançado em dezembro de 2016. Desde essa altura podem, mesmo que ele não esteja nas livrarias, podem pedir numa Bertrand, podem pedir numa UC, que os livros estão lá. Quem quiser ler em novos formatos, nós lançamos agora um audiolivro e uma versão eletrónica do livro. Portanto, a versão eletrónica, para além de estar disponível no nosso próprio site, podem descarregar lá o site em formato EPUB, o livro em formato EPUB, podem encontrá-lo também em algumas plataformas já, na Scribd, e podem ouvir a narração do audiolivro, que foi feita pelo Nuno Coelho,
que é um ator, tanto que foi escolhido pela sua capacidade, aliás, ele fez um muito bom trabalho de dar uma dimensão que eu próprio não estava à espera, uma dimensão mais sentimental à obra, mas podem encontrar o audiobook também, o audiolivro, no Spotify, e em várias plataformas. Neste momento está na Scribd, esperamos que em breve esteja na Audible, mas se calhar quando forem ver este vídeo já o encontrei em muito mais plataformas de onde ele está hoje. Eu acho que da minha parte é isso. Não sei se queres deixar um pouco a reflexão do que é que para ti pessoalmente significou não só ler Ataques de Infantaria, mas no fundo fazer o livro, não é? És responsável por essa obra que está cá fora em Portugal. O que é que esse percurso significou para ti? É sempre... Quando ou quando nós nos metemos a fazer um livro, é sempre um grande investimento de tempo, não é? Neste caso concreto, eu contei as horas todas, foram 300 horas de trabalho. 300 horas de trabalho, mais um problema uma tendinite no ombro por estar muitas horas ao computador, um olho inchado também em determinada altura, porque o livro era de tal maneira interessante que foi até dos livros que eu fiz mais depressa na altura. Portanto, foi uma grande emoção fazê-lo. Acho que é sempre muito interessante trazer. Este livro não existia em português. Acho que é sempre interessante trazer alguma coisa de novo à nossa língua, que não tem muita tradição nestes temas, infelizmente. E nesse sentido foi muito compensador. Fizemos um esforço de tornar o livro atraente, mesmo em termos de paginação, em termos de capa. A capa também espero que reflita também a nossa intenção na altura. E acaba por ser um livro que me deu muito gosto de fazer, e acho que vai dar muito gosto, de certeza. Aliás, tem sido esse o meu feedback ao longo dos últimos 5, 6 anos, portanto vai com certeza continuar a ser. Obrigada, Rui. Uhum. Até a Obrigado. próxima. Adeus.